tarde, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí na nossa reta final. Hoje é o último dia da nossa grande jornada. Todo mundo muito empolgado. Quero que vocês me contem. Já abre o chat aí, começa a me mandar. Quero ver quem está aqui conosco desde o princípio. Já vai me contando quem está aí desde o princípio, quem assistiu outras palestras que foram acontecendo aí ao longo dessas 4 semanas, né? Ah, Letícia, obrigada. Letícia falando que ela amou. Carolina está desde o princípio, a Ana Alice também está aqui desde o começo. Que legal, gente. Que bom, sinal que foi muito bom, né? Porque as pessoas têm sido fiéis, tá vindo quem veio uma primeira vez tem participado das outras palestras, né, nas sequentes aí. Carolina falou que foi incrível, Bernardo falou que adorou. Quero que vocês me contem aí de que escola que vocês são. O Miguel falou que ele está gerando expectativas para essa última palestra. Ela tem que ser sensacional, que é a despedida. ICJ, Santa Maria, que mais? Me contem aí de onde vocês estão vindo. Sagrada Família, legal, Colégio Alico de Melo, que bacana. Vai me contando aí, mais um do Sagrada, Colégio Carlos Prates, Colégio Lagoa Santa, nossa, que variedade. Colégio tá em peso, hein? Massa demais, vim do Colégio Franciscano Imaculada Conceição. Valeu, Gustavo. Que bom que você tem gostado. Que bom que vocês estão gostando. Nós estamos aí na nossa reta final, então. Hoje, nosso último dia, a última palestra dessa jornada. Tenho certeza que vocês gostaram, né? Estou vendo aí a grande maioria da turminha veio estar aí com a gente desde o princípio, né? Então, sinal que foi muito legal. A Laura, colega em Sete Lagoas. Laura, minha conterrânea. Estou aqui em Sete Lagoas também, Laura. Que legal. Muito prazer receber vocês, ó. Que legal, gente. Fico muito feliz com todos vocês aqui. Hoje tem novidade. Quem esteve aqui na palestra passada? Quem esteve aqui na palestra passada, da semana passada, ficou sabendo de um formulário que rolou aí. Carolina, Vocês estão sabendo de um formulário que rolou aí, né? No finzinho da palestra, a gente falou de um formulário. Muitos de vocês já participaram. Então, eu venho aqui de novo falar para quem ainda não participou, qual resultado ainda não saiu, porque a gente precisava encerrar, né, a jornada para poder postar o resultado. Então, eu preciso que vocês que ainda não completaram, não fizeram o formulário, vão acessar. A Luciana vai jogar aí no site, aí no chat. Aí a Lu acabou de colocar aí no chat um link. Vocês vão clicar nesse link, preencher o formulário, e você preenchendo o formulário, você vai concorrer aos brindes. Brinde a gente gosta. E é um brinde muito legal, tá, gente? É um kit da jornada. Tem até óculos de realidade virtual. Vocês vão adorar, tenho certeza. Então, preencham o formulário. Quem já preencheu não precisa preencher mais, tá bom? Só quem não preencheu ainda, preencha um formulário para vocês concorrerem. E conta para a gente, que é muito importante a gente saber de vocês o que vocês acharam, tá bom? O que vocês acharam dessa jornada, das palestras, como foi a experiência de vocês? Eu estou muito curiosa para saber. Foi super legal as respostas que a gente tem recebido. É uma resposta mais legal do que a outra. Então, eu quero que vocês continuem lá, acessem lá o formulário e contem para a gente como foi essa experiência, tá bom? Vou falar aqui, então, um pouquinho da Newton. Não sei se vocês já conheciam a Newton antes da gente fazer essa jornada, mas a Newton é um centro universitário de Belo Horizonte, que já tem quase 50 anos de tradição. Olha que legal, né? A gente já tem quase 50 anos de atuação na área.
Então, nós disponibilizamos vários cursos, cursos na área da engenharia, cursos da área de TI, cursos da área de saúde, de direito, humanas, gestão, entre outros. A gente tem uma infraestrutura toda focada na tecnologia e inovação. Por isso a gente trouxe essa jornada, né? Essa jornada foi inspirada e a Newton deu todos os recursos para fazer acontecer. A jornada de astronomia e ciências para curiosos, que é uma jornada focada para quem já gosta dessa área e também para os curiosos dessa área. É uma área muito legal, muito interessante. Eu confesso que eu não sabia que eu gostava tanto dessa área. Com a jornada, eu descobri que essa área é muito mais interessante do que parecia, né? Eu creio que muitos de vocês também não sabiam que essa área era tão legal, tão vasta, né? Tem tanta coisa dentro dessa área. Durante essa jornada, a gente tem aprendido tanta coisa, que tem a área de medicina, atua na área da astronomia, a área da gestão, da engenharia, para todo mundo tem como atuar na área da astronomia. Eu não sabia. Isso foi super legal, foi assim, tem sido um momento maravilhoso e que a Newton tem oferecido aí para a gente. Então, muito obrigada pela Newton, né, por estar oferecendo essa jornada. Hoje nós vamos receber o professor Renato Las Casas, um grande parceiro, ele vai falar sobre a estrutura do universo. O professor Renato, ele já é aposentado, ele é aposentado do Departamento de Física da UFMG. Ele coordenou durante 35 anos o grupo de astronomia e o Observatório Astronômico da UFMG. Olha que legal. Então, assim, professor, é um prazer receber você aqui, é um prazer ter você aqui conosco, um grande nome da astronomia aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje. É um prazer e a sala é toda sua. Fique à vontade. Bom, Brisa, muito obrigado. O prazer é todo meu estar falando aí para vocês. Já estou sabendo que é uma turma aí super curiosa, né? E a curiosidade é o combustível da ciência. Vocês sabem disso, pessoal? Curiosidade é o combustível da ciência. A ciência existe pela devida curiosidade. A ciência tem progredido devido à curiosidade, à nossa curiosidade, né? A curiosidade das pessoas. Mas deixa eu colocar aqui a minha tela. Já apareceu aí, né? Eu vou falar para vocês da estrutura do universo. Nós vamos fazer uma viagem virtual daqui do nosso planeta Terra até os limites do universo. Então, já estou adiantando para vocês algo muito importante que nós sabemos sobre o universo. O universo é limitado. Algo meio complicado, né? Mas daqui a pouco nós vamos chegar a isso. O universo, já adianto para vocês, o universo é limitado. E nessa viagem, daqui do nosso planeta até os confins, até o limite do universo, nós vamos falando do que há no universo, nós vamos falando da estrutura do universo. Vocês devem estar vendo essa tela aí, uma montagem do nosso observatório, o observatório da UFMG lá na Serra da Piedade. Bonita essa montagem, não é? Bonita, mas não tem nada a ver. Para falarmos da estrutura do universo, essa montagem só serve para nós dizermos que não é nada disso. Para ficar bonita, nós demos uma ideia de proximidade entre os planetas, proximidade entre as estrelas, até mesmo proximidade entre as galáxias, que não é o que nós encontramos realmente. Mas olha aqui, para falarmos da estrutura do universo, vamos então começar falando do sistema solar. Eu estou tendo problema aqui, não quer... Ah, tá aí. Vamos então começar falando do sistema solar. Não sei se vocês já antenaram para o seguinte: o sistema solar, o nosso sistema planetário, assim como acreditamos outros sistemas planetários que tem por aí, ou podemos dizer todos os sistemas planetários que tem por aí, eles são basicamente uma estrela
com alguma coisinha em volta, com uma poeirinha em volta. O nosso sistema tem a estrela central, que é o Sol, e uma poeirinha, gente, uma coisa insignificante, entre aspas, em volta. Olha, não sei se vocês já sabem disso, 99,85% da massa de todo o nosso sistema planetário, 99,85%, está concentrada no Sol. O restante, o 0,15% restante, a grande maioria está no planeta Júpiter, no gigante Júpiter. Ou seja, 0,10% da massa do sistema solar está ali em Júpiter. Todos os demais planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Urano, Saturno, Netuno, todos os demais planetas têm 0,04% da massa do sistema solar. Todos os cometas, 0,01%, e aí vai, né? Satélites e anéis. Satélite e anéis, o que é? São as luas, né? Os satélites e anéis, como os anéis de Saturno, por exemplo. A massa deles corresponde a 50 milionésimos de % da massa do sistema solar. Todos os asteroides, essas pedras que orbitam o meio interplanetário, há 2 milionésimos de % da massa do sistema solar. Toda a poeira cósmica, 1/10 de milionésimo de % da massa do sistema solar. Tendo como referência a Terra, vejam só, a massa da Terra é esse número aí, ó, 0,000003003 da massa do Sol. Ou seja, a massa do nosso planeta vai ser, aqui está, milésimo, milionésimo, aproximadamente 3 milionésimo da massa do Sol. Ou seja, seriam necessárias 332.946 terras para nós formarmos um Sol. Isso aí é basicamente o sistema solar, né? Falando em tamanhos, vocês já sabem, né? Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, o diâmetro da Terra, 12.760 quilômetros. A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Aí eu acho interessante a gente antenar para o seguinte, vejam vocês, 150 milhões dividido por 12.760, 150 milhões dividido por 12.760, vai dar 11.755. Ou seja, seriam necessárias 11.755 terras enfileiradinhas, encostadas uma na outra, para cobrir essa distância média que vai da Terra ao Sol. Mas, comparando os tamanhos dos planetas, aí esse diagrama que está entrando aí são os planetas e um pedacinho no Sol em escala de tamanho, né? Vejam vocês, vamos tomar como a nossa referência de tamanho o tamanho do nosso planeta Terra. Ora, Júpiter, o gigante Júpiter, o diâmetro dele é mais de 11 vezes maior do que o do nosso planeta Terra. Enquanto que o ex-planeta Plutão, o diâmetro dele é menos de 20% do diâmetro do nosso planeta. Fazendo uma comparação aí das distâncias do sistema solar, aí nesse diagrama, já adiantando, nada está em escala, ok? Mas nos ajudar simplesmente a fixar as ideias. Mas vamos tomar agora como nossa unidade de tamanho, nossa unidade de distância, essa distância média entre a Terra e o Sol. Eu já falei para vocês, né, corresponde a 150 milhões de quilômetros. Essa distância média entre a Terra e o Sol é uma unidade de distância muito utilizada em astronomia, quando nós queremos falar de distâncias astronômicas pequenas, quando nós queremos falar de distâncias astronômicas, vamos dizer, internas ao nosso sistema planetário. É a chamada unidade astronômica. Muitos de vocês, aí lendo livros de astronomia, vendo vídeos, tal, já devem ter topado aí com a unidade astronômica, que é justamente essa distância média entre a Terra e o Sol. Mas Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, a distância de Mercúrio ao Sol é um pouquinho maior que 1/3 da distância da Terra ao Sol.
Já o ex-planeta Plutão, vejam só, a distância média de Plutão ao Sol é quase 40 vezes a distância da Terra ao Sol. Ô, gente, vocês já devem ter reparado, né? Até agora eu já usei como unidade de tamanho, unidade de distância, o quê? O nosso quilômetro aí, né, do dia a dia, já usei como unidade de distância o tamanho do nosso planeta Terra, a unidade astronômica, ou seja, a distância média entre a Terra e o Sol. Uma unidade de distância muito útil em astronomia e que tem um sentido físico muitíssimo interessante é o ano-luz. Um ano-luz, essa distância, o ano-luz, é justamente a distância que a luz percorre em um ano. A velocidade da luz é uma coisa incrível, né? 300 mil quilômetros por segundo. Uma velocidade altíssima. Agora, guardem isso, que para entender uma certa faceta da estrutura do universo, nós vamos precisar disso. Olha, a velocidade da luz não apenas é altíssima, mas Einstein nos mostrou que essa é uma velocidade limite, uma velocidade inatingível, uma velocidade inatingível por qualquer corpo que tenha massa. Se nós quisermos pegar aqui um elétron, que seja, levarmos esse elétron até essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, ora, seria necessário uma energia infinita. E como o universo é finito, já adiantei isso para vocês, o universo não tem uma energia infinita. Então, podemos usar esse raciocínio para compreendermos que o que Einstein nos mostrou, que esta velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, é uma velocidade limite. Não existe energia no universo capaz de levar um corpo a esta velocidade. Se nós quisermos, então, expressar essa unidade de distância no luz em quilômetros, vejam só, nós temos que multiplicar 300 mil, que é o tanto de quilômetro que a luz percorre em um segundo, pelo tanto de segundo que tem o ano. Concordam? Ou seja, multiplicando 300 mil por 60, nós vamos ter o tanto em quilômetro que a luz percorre em um minuto. Multiplicando novamente por 60, o tanto em quilômetro que a luz percorre em uma hora. Multiplicando novamente por 24, o tanto de quilômetro que a luz percorre em um dia. Novamente por 365, nós temos em um ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano corresponde aqui, vejam vocês, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Difícil, né? Nós imaginarmos uma distância tão grande assim, né? E vai ser justamente essa unidade de distância que nós vamos usar a partir de agora para falarmos da estrutura do universo. Mas aqui, para nos ajudar a entender, ou podemos até mesmo dizer, sentir o que é essa unidade de distância no luz, nós vamos começar usando essa unidade de distância para falarmos de distâncias onde é muito conveniente utilizar. Ou seja, seria como se a gente usasse o quilômetro para falar das dimensões da patinha de uma pulguinha, por exemplo. Olha, a luz com essa velocidade toda, ela gasta 8 minutos para sair do Sol e chegar até aqui no nosso planeta Terra. Ela gasta 8 minutos para percorrer esses 150 milhões de quilômetros. 8 minutos corresponde a essa fração do ano, ou seja, 8 minutos corresponde a 16 milésimos de milésimos do ano. Vejam vocês, gente, nós podemos dizer que a distância Terra-Sol é de 150 milhões de quilômetros, ou é de uma unidade astronômica, ou é de 16 milésimos de ano-luz. O ex-planeta Plutão está aproximadamente 62 centésimos de milésimos de ano-luz. Aí uma outra coisa, para nos ajudar a entender isso que eu vou falando, e mais ainda, nos ajudar a memorizar isso que eu estou falando e vou falar para vocês hoje, ou seja, daqui um ano, quem sabe vocês estarem lembrando dessas coisas e tal, eu vou usar uma analogia entre a nossa casa aqui no nosso planeta Terra e o sistema solar no universo. Ou seja, a nossa analogia vai ser essa. A nossa casa está para o planeta Terra, assim como o sistema solar está para o universo. Ou seja, eu vou começar essa analogia chamando o sistema solar da nossa casa, a nossa casa universal, né?
A nossa casa, cujo diâmetro nós podemos estipular como sendo lá onde Plutão passa, até do outro lado onde Plutão passa. Ou seja, estipular como aproximadamente o diâmetro da órbita de Plutão, o que dá alguma coisa um pouquinho maior do que 1/1000º de ano-luz. O tamanho aí da nossa casa no universo. A estrela mais próxima do Sol é uma estrelinha fraquinha, tão fraquinha, que mesmo sendo a nossa vizinha imediata, nós não conseguimos ver com um telescópio pequeno. Nós precisamos de telescópio bem possante para podermos ver. É uma estrelinha chamada Próxima Centauro. É a mais próxima de nós e está na constelação de Centauro, a 4,2 anos-luz de nós, 4,2 anos-luz do Sistema Solar. Coincidentemente, nós encontramos 20 estrelas a uma distância de até 20 anos-luz do Sol. E são essas estrelas que eu coloquei nesse diagrama. Esse diagrama, à primeira vista, pode parecer complicado. Não tem nada de complicado aqui. Olha, eu coloquei no plano, né, que é a tela aí do computador de vocês, do celular de vocês, o que, na realidade, está no espaço tridimensional. Para nos ajudar a ter essa dimensão, entender essa tridimensionalidade, eu usei esse recurso dessas barras. Essas barras correspondem, o tamanho dela corresponde justamente à distância que as estrelas vão estar ou deste plano aqui superior ou deste plano inferior, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, corresponde aí o plano da nossa galáxia. Mas o Sol estaria bem aqui no centro, né, desse diagrama, e nós temos, então, estrelas a até 20 anos-luz do Sol. Como já disse, são 20 estrelas. Aqui estaria a Próxima Centauro. Ela faz parte, na realidade, do sistema tríplice. Próxima Centauro, juntamente com Alfa Centauro A e Alfa Centauro B. Alfa Centauro A e Alfa Centauro B, a gente vê a olho nu como uma estrela só daqui da Terra. Mas se a gente coloca um telescopinho ou mesmo um binóculo, aí a gente vê, não, são 2 estrelas. E se a gente coloca para ver um telescópio parrudo, aí a gente vê, não, são 3 estrelas. Mas dentro da nossa analogia, então, nós podemos dizer que essas estrelas aí seriam casas em nosso quarteirão. Dentro da nossa analogia, nós podemos, então, dizer que esse diagrama aqui, que está na tela de vocês, seria aqui uma maquete do nosso quarteirão universal. Aí, gente, eu sou capaz de apostar que entre vocês aí que estão me ouvindo, vários de vocês, algum dia, já devem ter pensado do universo ser mais ou menos assim. Estrelas e mais estrelas distribuídas de uma forma aleatoriamente ad infinito, ou seja, sem fim. Sou capaz de pensar que alguns de vocês já imaginaram ser essa a estrutura do universo. Nós, os cientistas, a ciência já pensou assim. Hoje nós sabemos que não. Hoje nós sabemos que as estrelas se encontram reunidas em grupos imensos, grupos que têm formas características, têm movimentos característicos, grupos esses que nós chamamos simplesmente de galáxias. Ou seja, nós fazemos parte de uma galáxia. O nosso sistema planetário faz parte de uma galáxia. A nossa galáxia é classificada como uma galáxia do tipo espiral. E, por razões históricas, ela recebe o nome de Via Láctea. Uma galáxia espiral é mais ou menos como nesse desenho que eu coloquei aí. Em uma galáxia espiral, a esmagadora maioria das estrelas ficam em um plano, em um disco. E nesse disco nós temos essa forma espiralar, né, que nós chamamos de braços da galáxia, braços espirais. Essas formas, esses braços, correspondem nada mais, nada menos a regiões onde nós temos o maior adensamento de estrelas. A nossa galáxia, ela é uma galáxia, não podemos dizer grande, em termos astronômicos, é claro. Ela tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Lembram da distância Terra-Sol? 16 milésimos de ano-luz. O diâmetro da nossa galáxia, nós vamos viajar de ponta a ponta 100.000 anos-luz.
o sistema solar fica mais para a borda da galáxia do que para o centro da galáxia. 100 mil anos-luz de diâmetro quer dizer raio de 50 mil anos-luz. O sistema solar fica aproximadamente 30 mil anos-luz do centro, consequentemente, apenas 20 mil anos-luz da borda da galáxia. Dentro da analogia que nós estamos fazendo, nós podemos dizer que a nossa galáxia seria aí a nossa cidade universal. Agora, que baita cidade, viu, gente? Hoje, nós calculamos que o número de estrelas na nossa galáxia varia aí de 200, pode ser de 200 a 400 bilhões de estrelas. Que cidade que vocês conhecem com tantas casas assim, né? Para termos uma ideia do número de estrelas da nossa galáxia, uma ideia por baixo, 200 bilhões de estrelas, imagine uma piscina olímpica, dessas piscinas grandona tal, cheia de areia, dessa areia fina usada em arremate na construção civil. Olha, gente, o número de estrelas da nossa galáxia vai ser aproximadamente igual ao número de grãozinhos de areia lotando essa piscina olímpica. Daí até 2 piscinas olímpicas. Mais ou menos essa é a nossa galáxia, esse grande agrupamento de estrelas, poeira, gases, matéria escura que nós fazemos parte. Mas vamos dar um rolê aí pela nossa galáxia, vamos dar um rolê pela nossa cidade? Saindo daqui do nosso planeta, nós veríamos a nossa galáxia mais ou menos como essa faixa aqui que vocês estão vendo quando eu estou passando o mouse, ó, essa faixa luminosa que nós vemos daqui mesmo, da superfície do nosso planeta. Parece uma via de leite, daí os antigos deram o nome de Via Láctea. Olha, nós aqui estamos passando por uma nebulosa, uma grande nebulosa, nebulosa de Órion. Estamos passando perto aí de uma outra nebulosa, a nebulosa Cabeça do Cavalo. Ela tem uma coluna de poeira que lembra bem a cabeça de um cavalo. Isso tudo no disco, né, no plano da nossa galáxia. Aí nós estamos nos aproximando da Trífide. É uma nebulosa que resultou da morte explosiva de uma estrela. Não tem muito tempo. Nós podemos garantir que não tem muito tempo, porque ela ainda não perdeu totalmente essa sua simetria esférica. Mas isso tudo ainda no plano da nossa galáxia. Quando, repito, nós vamos ver a nossa galáxia como a vemos aqui da superfície do nosso planeta. Os antigos deram o nome de Via Láctea, e é justamente por isso que nós chamamos a nossa galáxia de Via Láctea. Nós damos o mesmo nome de Via Láctea. Agora nós já estamos indo para o halo. Chamamos de halo a esses 2 hemisférios em que o plano da galáxia corta no meio. A grande maioria das estrelas do halo ficam em aglomerados, chamados aglomerados globulares. Aqui, gente, nós já estamos podendo ver a região central da nossa galáxia. Não o centro propriamente dito, onde nós sabemos que lá existe um super buraco negro. Buraco negro também. Região central. Essa maior luminosidade é justamente devido à maior concentração de estrelas. Estrelas que, como todo o restante da galáxia, estão girando em torno do seu centro. Estão girando em torno desse buraco negro central. E aqui nós já estamos conseguindo ver, inclusive, outras galáxias, né, externas, outras galáxias que não a nossa Via Láctea. Mas, gente, e a nossa galáxia? Vocês sabem, é claro, não é a única galáxia do universo. Nós estamos aí cercados por várias e várias outras galáxias. Para tudo quanto é lado que a gente olha, nós vamos ver galáxias, galáxias e mais galáxias. O telescópio Hubble, o super telescópio espacial Hubble, tem nos mostrado galáxias em praticamente todas as direções e distâncias. Olha, muito interessante. O Hubble está colocado numa órbita baixa, ele foi projetado e foi colocado no espaço na época que o pessoal estava acreditando nos ônibus espaciais. Então, órbita baixa para facilitar o trabalho de manutenção. Num desses trabalhos de manutenção, estava tudo legal, não tinha mais lá parafuso para apertar, chip para trocar. Aí deu um tempo ocioso, eles resolveram apontar o telescópio Hubble para um ponto do espaço onde até então nós não tínhamos visto nada. Uma região, um ponto do espaço perpendicular à direção do plano da galáxia, que até então nós não tínhamos detectado nada. Nenhuma galáxia, nada. Gente,
Vejam só o que o Hubble fotografou. Vejam só, nesta imagem do Hubble, cada pontinho de luz aí, com exceção desses dois mais brilhantes, cada pontinho de luz aí corresponde a uma outra galáxia. A Via Láctea é avizinhada em todas as direções por várias e várias e várias, e coloca várias aí outras galáxias. Fazendo zoom nessa imagem, aqui, ó, aqui corresponde a uma estrelinha insignificante. Estão vendo onde o mouse está passando? Uma estrelinha insignificante da nossa própria galáxia. Já tudo mais são galáxias. Aqui é uma galáxia, outra galáxia, galáxias e mais galáxias. A Via Láctea é avizinhada em todas as direções por várias e várias outras galáxias. Aí, então, alguém pode estar pensando, então a estrutura do universo é essa. As estrelas se reúnem em grupos, são as galáxias, e as galáxias, por sua vez, se reúnem em grupos não, as estrelas se reúnem em grupos, são as galáxias, e as galáxias estão distribuídas aí por todo o universo. De uma forma, a gente olha assim, parecendo aleatória por todo o universo. Não, não é isso, não. As estrelas se reúnem em grupos, que são as galáxias, mas também as galáxias se reúnem em grupos. Nós chamamos aos grupos de galáxias de simplesmente agrupamentos galácticos ou aglomerados galácticos. Nós damos o nome ao aglomerado de galáxias, nós fazemos parte de grupo local. Ou seja, a nossa galáxia faz parte de um extenso, porém pequeno. Alguém pode estar falando, mas pequeno? É pequeno do ponto de vista relativo. Né? A nossa galáxia faz parte de um extenso, porém pequeno aglomerado, de hoje nós sabemos um pouco mais de 20 galáxias, ao qual nós damos o nome de grupo local. O diâmetro deste agrupamento, o diâmetro do grupo local, 4 milhões de anos-luz. Lembram da distância Terra-Sol? 16 milésimos de anos-luz. O tamanho do grupo local, 4 milhões de anos-luz. Aí está um diagrama do grupo local. A Via Láctea ela fica aproximadamente a 1 milhão de anos-luz do centro do grupo local e 1 milhão de anos-luz da borda. Dentro da nossa analogia, podemos dizer que o grupo local seria aí equivalente ao nosso estado, corresponderia, então, à nossa Minas Gerais universal. Continuando aí esse nosso passeio pelo universo, vamos dar um rolê agora pelo nosso estado, ou seja, pela nossa Minas Gerais, ou seja, pelo grupo local. Aqui, nossa galáxia, galáxias vizinhas à nossa, vão para onde tem as galáxias mais interessantes do grupo local. Na realidade, são 3 as galáxias mais interessantes do grupo local. A nossa, uma outra, mais interessante, maior do que a nossa, a galáxia de Andrômeda, e essa que nós vamos passar por ela agora, a grande galáxia do Triângulo. As 3 são galáxias espirais. As demais galáxias são galáxias de forma elíptica ou galáxias de formas irregulares. Aqui nós já estamos vendo galáxias de fora do grupo local. Já de antemão, então, vendo essas galáxias de fora do grupo local, eu chamo a atenção para vocês que, quando a gente olha o universo em larga escala, vejam vocês, as galáxias não estão distribuídas uniformemente por todo o espaço. Elas estão, aparentemente, ao longo de filamentos. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Ô, gente, próximo ao grupo local, não pense vocês que a coisa termina aí, não. Próximo ao grupo local, também em todas as direções, nós encontramos vários e vários outros aglomerados. O grupo local, juntamente com algumas dezenas desses aglomerados, constitui o que nós chamamos de superaglomerado local. Então, vamos lá, vamos repetir o que eu já falei. As estrelas que reúnem em grupos são as galáxias que reúnem em grupos são os aglomerados de galáxias, e os aglomerados de galáxias se reúnem em grupos que são os superaglomerados de galáxias. Nós damos o nome de superaglomerado local ao superaglomerado do qual nós fazemos parte. Vejam só, próximo ao centro do superaglomerado local, a cerca de 50 milhões de anos-luz de nós, tem um aglomerado imenso, um aglomerado de Virgo ou de Virgem. Só este aglomerado é constituído por milhares de galáxias. O nosso aglomerado, o aglomerado local, tem aí poucas dezenas de galáxias.
O grande aglomerado de Virgo tem milhares de galáxias. O grupo local se encontra próximo à borda do superaglomerado local e tem um diâmetro aproximado de 150 milhões de anos-luz. Diâmetro, 150 milhões de anos-luz, quer dizer, raio 75 milhões, nós estamos a 50 milhões de anos-luz do centro, consequentemente, apenas 25 milhões de anos-luz da borda. Gente, eu acho interessante a gente reparar, é uma curiosidade, olha, vejam vocês, em termos de sistema solar, nós estamos bem mais perto do centro do que da borda, né? A Terra está bem ali pertinho do Sol, bem mais perto do centro do que da borda do sistema solar. Em termos da nossa galáxia, nós estamos o quê? Nós estamos mais para a borda, mais para a periferia do que para o centro, né? 30 mil anos-luz para o centro, 20 mil anos-luz para a borda. Em termos do grupo local, nós estamos mais ou menos no meio do caminho, 1 milhão de anos-luz para o centro, 1 milhão de anos-luz para a borda. Em termos do super aglomerado local, nós já estamos também mais para a borda, mais para a periferia, né? 50 milhões de anos-luz para o centro, 25 milhões de anos-luz para a borda. O superaglomerado local tem, assim, um diâmetro cerca de 1.500 vezes o diâmetro da Via Láctea, e a Via Láctea tem um diâmetro cerca de 161 milhões de vezes o diâmetro do sistema solar. Dentro da nossa analogia, nós podemos dizer que o superaglomerado local seria aí o nosso Brasil universal. Mas, gente, vocês já devem saber disso, né? Algo importante de se saber quando nós pensamos no universo. O equilíbrio do universo se dá devido à força gravitacional e ao movimento dos corpos. A Lua está girando aí em torno da Terra, não está? Se nós pararmos a Lua, o que vai acontecer? Ela vai cair na direção da Terra. A Terra está girando em torno do Sol. Se nós pararmos a Terra, o que vai acontecer? Ela vai cair no Sol. O Sol está girando em torno do centro da galáxia. Se nós pararmos o Sol, o que vai acontecer? Ele vai cair para o centro da galáxia. Ou, se nós modificarmos a velocidade do Sol, aumentarmos a velocidade do Sol, ele vai modificar a sua órbita em torno ali do centro da galáxia. Mas, vejam só, estudando o momento de rotação de várias galáxias, já há muitos anos, há várias décadas, nós verificamos que algumas delas giram mais rápido do que era esperado. Ou seja, elas têm uma velocidade de rotação, então, pensa numa estrela da borda dela. Para ela estar girando em volta ali do centro, é necessário ter uma massa central puxando aquela estrela para dentro, exercendo a tal, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, exercendo a tal da força centrípeta. Ora, nós conseguimos sacar, ver a velocidade dessas estrelas da borda lá de outra galáxia. E vemos o seguinte, elas, para várias galáxias, elas se movem mais rapidamente do que deveria ser pela massa que nós acreditamos tem internamente a órbita dela, pela massa dessa galáxia. Ou seja, a gente vê uma coisa assim que falta massa a essa galáxia. Também, estudando interações entre galáxias, até mesmo colisões entre galáxias, nós notamos já há algumas décadas que parece que falta massa a essas galáxias. Ela tem movimentos lá não condizentes com as massas que nós acreditamos que elas têm, pelo que a gente vê delas, né? Gente, nós chegamos à conclusão que no universo existe uma matéria que nós passamos a dar o nome dela de matéria escura. É uma matéria diferentona dessa matéria nossa, dessa matéria que nós somos formados, a mesa, o computador, dessa matéria que nós físicos chamamos de matéria bariônica, matéria formada por partículas, nós damos o nome a elas de bárions. Existe uma matéria, nós passamos a dar o nome a ela de matéria escura. É matéria escura por quê? Porque ela é escura, nós não vemos essa matéria. Nós só sabemos que essa matéria existe porque ela interage gravitacionalmente com a matéria que nós vemos. É uma matéria que não interage eletromagneticamente com o restante do universo. É uma matéria que só interage com o restante do universo gravitacionalmente. E, vejam vocês, já adiantando, tem muito mais matéria escura no universo, muito mais
do que tem dessa matéria tradicional nossa, a matéria bariônica. Mas, continuando aí pelo nosso passeio, vamos dar um rolê agora pelo nosso país. Vamos dar um rolê aí pelo nosso superaglomerado, pelo superaglomerado local. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, o que eu já falei um pouco antes, né? Uma volta a chamar a atenção aqui. Vejam vocês, quando a gente olha o universo em larga escala, as galáxias, nos seus aglomerados e superaglomerados, não estão distribuídas uniformemente por todo o espaço. Elas estão, que dá para perceber com o movimento, como que ao longo de filamentos. Filamentos, onde nesses filamentos estão distribuídos os superaglomerados, os aglomerados e as galáxias. Aqui nós estamos dando esse rolê sempre de olho lá no aglomerado de Virgem, nesse superaglomerado de Virgem ou de Virgo. Mas, gente, o superaglomerado local, já sabiam disso, ou já deviam esperar isso, né? Ele também é vizinhado em todas as direções por outros aglomerados e superaglomerados. E aí, vejam só, quando nós olhamos o universo bem distante, nós vemos que todo o universo está em expansão. Ou seja, esses superaglomerados, eles estão se movendo, todos se afastando uns dos outros. O universo está em expansão. Todo o universo está em expansão. E mais, quanto mais distante nós vemos um objeto, maior é a velocidade com que nós vemos esse objeto se afastar de nós. Isso é simples de entender, né? Se eu pego um elástico qualquer e, por exemplo, coloco 3 pontos, desenho 3 pontos nesse elástico, ponto A, ponto B e ponto C, a um dedo de distância o ponto B do ponto A, um dedo de distância do ponto C do ponto A. Se aí, em 1 segundo, eu dobro o tamanho desse elástico, ora, o ponto A estava 1 centímetro, um dedo vai passar, está a 2 dedos. A velocidade dele de afastamento foi o quê? Ele afastou um dedo durante 1 segundo, 1 dedo por segundo. Já o ponto B estava a 2 dedos, ele passou a estar a 4 dedos. Ou seja, ele afastou 2 dedos em qual intervalo de tempo? 1 segundo. Ou seja, ele estava mais distante, a velocidade de afastamento dele foi maior. Mesma coisa acontece com o universo, né? Quanto mais distante uma galáxia está de nós, nós vemos essa galáxia afastar de nós com uma velocidade maior. Inclusive, este é um método que nos permite obter distâncias relativamente não, podemos dizer, astronomicamente bem precisas, distâncias bem precisas das galáxias até nós. Agora, algo que foi assim para muita gente, para mim foi, para muita gente surpreendente, foi o seguinte: ora, o universo está em expansão, é de se esperar o quê? As galáxias, existe a força gravitacional puxando todas para dentro, é de se esperar que essa velocidade vai diminuindo, não é não? Mas não, gente, pelo contrário, o pessoal detectou que essa velocidade de afastamento, essa taxa de expansão do universo, em vez de diminuir devido à força gravitacional que puxa para dentro, ela está aumentando. Como se tivesse, ou indicando que tem alguma coisa empurrando para fora. Inclusive, o prêmio Nobel de 10 anos atrás, o prêmio Nobel de Física, foi dado justamente a um pessoal que determinou isso. Em 1998, eles chegaram a essa conclusão, que a expansão do universo é acelerada. Como explicar isso? Ora, tem alguma coisa empurrando o universo para fora. Tem alguma coisa, vamos dizer, uma antigravidade. Essa alguma coisa nós temos chamado de energia escura. E vejam vocês, 73% de toda a energia do universo está na forma da energia escura. 73% de tudo que tem, né, da energia de tudo que tem no universo, está na forma de energia escura. Lembrando que matéria é energia, né? Massa é energia. Olha, 23% está na forma da matéria escura, que eu falei para vocês há pouco, e apenas 4% está na forma dessa matéria que nós chamamos de matéria bariônica. Essa matéria é formada por prótons, elétrons, nêutrons, mesons e por aí vai. A maior estrutura do universo, até hoje conhecida,
que nós fazemos parte, da qual nós fazemos parte, nós damos o nome a ela de Laniakea. É um nome que vem lá do pessoal do Havaí. Como é que é mesmo? Eu estou esquecendo aqui. É Universo Esplendoroso, se não me engano, significa Laniakea. É a maior estrutura que nós conhecemos, da qual nós fazemos parte. A Via Láctea, consequentemente, o grupo local e o subaglomerado local ficam numa, vamos dizer, uma esquininha, uma pontinha de um grande filamento dessa Laniakea. Isso aqui seria um desenho, né, da Laniakea. Ela seria formada aí por filamentos, onde nesses filamentos as galáxias estão distribuídas nas formas dos aglomerados e dos superaglomerados. Nós ficamos na periferia dessa estrutura, que tem cerca de 520 milhões de anos-luz de diâmetro, abriga cerca de 100 mil galáxias e tem uma massa total estimada em mais de 400 quatrilhões de sóis. Essa é a maior estrutura da qual nós fazemos parte. Ela foi descoberta em setembro de 2014. Não tem muito tempo assim. Né? Dentro da nossa analogia, nós então podemos dizer que a Laniakea corresponderia aí às 3 Américas. Ô, gente, através de todo o horizonte observável, ou seja, lá no fundo de tudo, vindo do fundo de tudo, nós detectamos que vem para nós uma radiação quase uniforme. Inicialmente, até pensávamos que era uma radiação uniforme. Aí, até hoje, muita gente chama essa radiação de radiação uniforme de fundo. É uma radiação proveniente da grande explosão que nós acreditamos que deu início ao universo. Grande explosão, não, vamos corrigir. Dessa como que grande explosão que deu origem ao universo. O que nós chamamos do Big Bang. Olhando lá no fundo de tudo, nós vemos que um pouco antes de onde vem essa radiação, nós temos alguns pontos aí de muita radiação. São chamados quasares. Emitem muita radiação. Alguns deles emitem radiação equivalente a milhares de galáxias juntas. Esses quasares são os objetos mais distantes já observados. Os quasares mais distantes, nós já conseguimos ver, eles estão, aí eu vou dar uma arredondada, a quase 14 bilhões de anos-luz do Sol. E esses quasares mais distantes, eles estão se movendo de nós, se afastando de nós, com velocidades, alguns deles velocidades superiores a 90% da velocidade da luz. Ora, eu falei para vocês há pouco, né? Nada pode ter velocidade maior do que a velocidade da luz. Também falei para vocês há pouco, né? Quanto mais distante nós vemos um objeto, maior a velocidade de afastamento desse objeto em relação a nós. Aí, então, vem uma grande pergunta. O que vocês acham? Os quasares estão o quê? A velocidade próxima à velocidade da luz. O que tem depois deles? Objetos com velocidade maior que a velocidade da luz? Mas não pode. Ô, gente, esses quasares estão próximos ao limite do universo. A fronteira do universo está a um pouco menos de 14 bilhões de anos-luz de nós. Meio complicado isso, né? Para nos ajudar a entender isso, vamos lembrar o seguinte: quanto mais distante nós vemos um objeto, mais no passado nós estamos observando esse objeto. Ou seja, a velocidade da luz gasta um tempo para percorrer o espaço. Quanto mais distante tiver a fonte de luz que chegou até nós, quer dizer que essa luz gastou mais tempo para percorrer essa distância até nós. Quer dizer que esse objeto está mais distante. Quanto mais distante nós vemos um objeto, mais no passado nós estamos observando esse objeto. Aí, então, uma forma que eu acho legal da gente entender, visualizar esse limite do universo, olha aqui. Vamos imaginar, então, nós nessa viagem fantástica, nós pegamos uma nave, saímos aqui do nosso planeta, passamos ali pelo Sol, então o Sol está o quê? É 16 milésimos de milésimo de anos-luz da Terra, né? Então, nós estamos passando por um passado de 16 milésimos de ano. Concordam com isso? Nós vamos na nossa viagem.
Aí passamos ali pela borda da galáxia. Nós estamos passando por um passado de 20 mil anos. Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Chega uma hora, nós chegamos a um passado tão distante como aquele correspondente ao início do universo. Ora, está aí o limite do universo, está aí a fronteira do universo. Para alguém que faz aquela pergunta, onde que aconteceu o Big Bang? Onde aconteceu esse início do universo, né? Esse local do início do universo? Onde que foi? Você pode apontar para mim? Posso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Foi ali, ó. Mas foi ali também, foi ali. Foi em todas as direções. Ou seja, em qualquer direção que nós imaginarmos, nós fomos andando, for fazer aquela viagem, lá longe, lá longe, lá longe, nós vamos chegar a um passado correspondente ao limite do universo. Quanto mais distante nós vemos um objeto, seja em qual direção for, quanto mais distante, nós vamos estar vendo objetos mais do passado do universo, ou objetos em situações mais próximas ao início do universo. Dentro da nossa analogia, nós temos aí o universo conhecido como o nosso planeta Terra. Gente, nosso tempo já está meio apertado, meio acabando, né? Encerrando. Não o tempo do universo, né? O tempo dessa nossa apresentação. Vamos, então, encerrar com essa nossa analogia. Vamos rever essa analogia agora o contrário. Vamos começar do maior indo até o menor. Temos aí o universo conhecido, podemos estipular aí, arredondando, tá? Dentro de várias considerações, como o diâmetro dele sendo 30 bilhões de anos-luz. 15 bilhões, né? Um pouco menos para lá, para o outro lado, 30 bilhões de anos-luz. A Laniakeia, essa grande estrutura da qual nós fazemos parte, 520 milhões de anos-luz o diâmetro. Superaglomerado local, 150 milhões de anos-luz. Aglomerado local, 4 milhões de anos-luz. Via Láctea, 100 mil anos-luz. As estrelas vizinhas, aí, podemos dizer, o nosso quarteirão universal, coisa de 40 anos-luz. O sistema solar, um pouco mais que 1 milésimo de ano-luz. Gente, e o nosso planeta Terra, hein? O diâmetro dele, ano-luz, seria o quê? Um pouco mais de 1 trilionésimo de ano-luz. O que seria, hein? Pensem aí, o que seria? Olha, podemos pensar o quê? Podemos pensar aí, vai ser um quarto da nossa casa, né? Alguém diz banheiro, aí eu discordo, banheiro não. Banheiro, por que banheiro? Banheiro é onde você solta os excrementos, né, tal. Nós não podemos tratar o nosso planeta dessa forma sem saber que vamos ter consequências. Já estamos tendo consequências graves. Banheiro não. Olha, sabe o que eu gosto muito? Nosso berço. Imaginarmos, então, o planeta Terra como nosso berço atende essa analogia que nós estamos fazendo, mas, mais ainda, nos dá um toque que eu acho muito interessante. Nós, eu, você, nós somos crianças de berço. Gente, nós nascemos numa época, né? Aconteceu, nós nascemos numa época, podemos dizer, nós estamos bem próximos do inicinho da humanidade, dos primórdios, nós somos crianças. A humanidade hoje é uma criança. Nós podemos pensar isso, por exemplo, pensando, o homem não tem, a humanidade não tem o quê? 10 mil anos, né? A humanidade não tem 10 mil anos. O que são esses 10 mil anos comparado com a nossa expectativa, né? De vida futura? Se nós não fizermos besteira aí, o sistema solar só vai se desfazer daqui a alguns poucos bilhões de anos. Vai ser quando o Sol primeiro vai se transformar numa gigante vermelha, depois vai explodir, detonando tudo. Então, a humanidade é uma criança de berço, né, dessa forma. Ou mais. Nós somos crianças, nós ainda nem gateamos pela nossa casa. Hein? O máximo que nós fazemos é pegar no nosso berço aqui um brinquedinho, aí, um ursinho, e julgar aí pelo quarto afora. Esse brinquedinho representando as naves espaciais não tripuladas, se fosse tripulado, nós estaríamos engatinhando, vamos dizer, as naves espaciais não tripuladas, que nós temos julgado aí pelo sistema solar. Nós somos, então, podemos dizer, crianças de berço, e esperamos todos, né, que nós tratemos melhor, saibamos cuidar melhor desse nosso berço.
Aí já é uma outra questão, mas eu não tenho como evitar de falar. Essas questões climáticas são realmente muito sérias. Olha, olhando para Marte, ou mesmo olhando Vênus, nossos vizinhos imediatos, são planetas que hoje não têm a mínima condição de abrigar vida. Hoje nós acreditamos que é bem possível que tanto Marte como Vênus já tenham tido vida no passado, pelo menos já tiveram condições de abrigar vida. O que aconteceu, vida microscópia, hein, que eu estou falando, mas o que aconteceu com esses planetas, nós ainda não sabemos. Mas é um recado claro que algo semelhante pode acontecer com o nosso. A biosfera, se o nosso planeta já é um grãozinho de poeira em torno do Sol, a biosfera, então, é apenas uma casquinha envolvendo esse grãozinho de poeira. É algo muito tênue. O nosso conhecimento científico, essas máquinas nossas, nós estamos agredindo a natureza de uma forma que pode chegar a um ponto que a coisa vai ser irreversível. Nós não vamos ter como voltar atrás. Mas é isso aí, gente. Para acabar de encerrar, né? Vejam essa imagem feita da Estação Espacial Internacional do nascer do Sol atrás do nascer do Sol na superfície do nosso planeta, né? Vista, então, do ponto de vista espacial. Pequeno planeta azul. Muito bem. Alguma pergunta? Excelente, professor. Nossa, que apresentação. Foi muito, muito, muito legal a gente poder Obrigado. Espero entender que o essa pessoal estrutura do tenha gostado. universo. O Como que eu pessoal faço para sair da tela adorou. aqui? Oi? Ah, é aqui em cima. É. Não, Ó, o pessoal está mandando aqui no chat assim, meu Deus, que incrível, essa palestra foi perfeita, que palestra Uai, que incrível. O beleza. pessoal está gostando, professor. E tem Que bom. assim, Muito infinitas obrigado, gente. perguntas que eu recebi, viu? Então eu vou fazer algumas aqui, vamos ver o que que a gente consegue fazer nesse tempo que resta aqui para a gente. Ó, uma pergunta interessante foi a seguinte, deixa eu só pegar aqui. O senhor comentou muito sobre essa questão dessas nossas posições, né? Então, a posição da Terra aí próximo do centro do sistema solar, o nosso sistema mais próximo aí da borda da galáxia. E aí, o que eles perguntaram é o seguinte, a gente pode falar que essas nossas posições são vantajosas para que proliferasse a vida aqui na Terra? Olha, podemos dizer o seguinte, se a vida aconteceu, é porque essas posições permitiram. Não é mesmo? Uhum. Em termos de sistema solar, por exemplo, em termos de sistemas planetários, nós temos o que nós conceituamos como zona habitável. São regiões em torno da estrela central, não muito distante para que a água só seja encontrada no estado gasoso. Podemos resumir assim, não muito distante para que a água só seja encontrada no estado sólido. É a zona que nós acreditamos, chamando de zona habitável, baseada justamente na possibilidade de um planeta em volta dessa estrela ter água no estado líquido, que nós consideramos condição, né, de desenvolvimento de vida. Mas então fica claro aí que se a Terra tivesse onde, por exemplo, Mercúrio está, não seria possível desenvolvimento de vida, pelo menos vida complexa. Vida microscópica, cada dia que passa, nós temos surpreendido mais e mais com a descoberta de vida microscópica nos lugares mais inóspitos, aqui do nosso planeta Terra mesmo. Mas vida mais ou menos completa jamais poderia se desenvolver ali em Mercúrio. E mesma coisa, dependendo de onde o sistema planetário esteja, em determinadas regiões da galáxia, agora, são regiões mais, vamos dizer, violentas do que outras. Ou seja, regiões onde estão tendo mortes explosivas de estrelas mais. Essas mortes explosivas de estrelas, elas produzem radiação ultravioleta que esteriliza uma grande parte da galáxia ali no seu entorno. Então, são essas várias coisas, sim, realmente podemos dizer isso. Tem vida no nosso planeta, é porque as localizações do nosso planeta sistema solar, do sistema solar na galáxia, e quem sabe até podemos dizer da galáxia
no grupo local foram favoráveis a isso. Excelente, excelente. Alguns alunos mandaram uma pergunta também de como que você consegue, na verdade, fazer esse mapeamento dessas superestruturas que a gente vê, né, desses superaglomerados, na Alaníquia. Como que se faz o mapeamento dessas estruturas? Pois é, basicamente é o seguinte, daqui você consegue ver a direção que aquela estrutura está. Perfeito? Então, para você fazer esse mapeamento, a grande dificuldade que você vai ter é determinar a distância dessas estruturas nossas. Olha, existem várias formas de você medir distância em astronomia. São 3 formas principais, mas eu vou falar apenas dessa forma, a principal com que você mede essas grandes distâncias. É através muitos de vocês já devem ter ouvido falar, do desvio para o vermelho, do redshift. Como eu disse para vocês, quanto mais distante um objeto está do outro, maior a velocidade de afastamento dele em relação a nós. Então, quanto mais distante, maior vai ser o chamado redshift, o desvio da luz para o vermelho. A coisa é muito parecida, quase podemos dizer a mesma coisa que o efeito Doppler, que nós percebemos com o som aí nas nossas estradas. Ou, quem gosta, por exemplo, de Fórmula 1, né? Quando você ouve o som do motor de um carro se aproximando de você e depois afastando, o que você percebe? Quando ele está se aproximando, o som é mais agudo. Seria o desvio para o agudo. Quando está se afastando, o som é mais grave, seria o desvio para o grave. É o fião, né? Mesma coisa acontece com a luz. Só que para nós notarmos esse desvio para o azul na aproximação e o desvio para o vermelho para o afastamento, nós temos que ter velocidades comparáveis à velocidade da luz. Nós não temos aqui no nosso dia a dia, né? Mas nós temos astronomicamente. Então, quanto mais distante um objeto está de nós, quanto mais distante uma galáxia, um superaglomerado de galáxia está de nós, a luz dela vai estar mais desviada para o vermelho. Medindo esse desvio para o vermelho, nós temos, então, condições de saber a distância. Tem uma lei aí famosa, a lei de Hubble, que justamente relaciona o redshift, desvio para o vermelho, com a distância. Então, vejam vocês, visualmente, nós temos uma direção dos objetos estar. Usamos um método para saber a distância, fazemos, então, o mapeamento onde esse objeto está no universo. Deu para entender? Deu super para entender. E, professor, na hora que o senhor estava falando aí dos limites do universo, aí pipocou um tanto de pergunta aqui, exatamente sobre o que é esse limite, o que tem nesse limite, o que tem além desse limite. Perguntaram se o universo não deveria ser infinito, e se além desse limite a gente consegue encontrar o quê? Outros universos? Olha, então vamos lá. Primeira coisa, tem muita pergunta aí, hein? Vamos ver, você me ajuda, não sei se eu vou lembrar de todas. Pode deixar. Primeira coisa é o limite do universo, né? Gente, nós temos várias razões para acreditarmos, não vou entrar aqui, razões fortes para acreditarmos, que o universo teve um início. E o início do universo foi, como eu já disse, como uma grande explosão. Então, vejam vocês, o universo está se expandindo. Isso quer dizer que o universo tem um limite e esse limite está crescendo, o tamanho do universo está crescendo, né? A forma de entendermos esse limite, eu acho que a melhor forma é aquela que eu já falei há pouco. Pensa aí, imagina, pega um telescópio, um instrumento qualquer, aponta para uma direção aí do universo, tá? Você concorda, né? Vocês concordam. Quanto mais distante a gente vê o universo, o objeto, mais no passado a gente está observando esse objeto. Vocês concordam com isso, não concordam? Então, vai indo. Você vai olhando, quanto mais distante, mais no passado está observando esse objeto, vai chegar um ponto que você vai ver esse objeto num passado tão distante, correspondente ao início do universo. Concordam com isso? Aí está o limite do universo. Seja ele em que direção for. Qualquer direção que a gente olhar, daqui a 13,7, 13,8 bilhões de anos-luz, nós não vamos conseguir ver nada mais porque está o limite do universo.
Na realidade, os últimos objetos que nós vemos são os que eu chamei a atenção de vocês, os quasares. Os quasares são objetos que a gente não vê aqui próximos da gente, não. Por quê? Porque são objetos do passado, objetos já não existem mais. Os quasares evoluíram para quê? Para galáxias, acreditamos, como a nossa, como outras galáxias que nós vemos por aí. Então, o limite do universo é isso. Agora, a outra pergunta, que eu acho muito interessante e importante, e difícil, hein, a gente entender. Não é tão difícil assim, não. A gente tem que ter calma para entender, não mistificar a coisa, que é isso. Olha só, o que tem depois do limite do universo? A pergunta é muito simples, nada. Agora, o que não é simples é quando eu digo nada, eu acho que muitos de vocês devem ter pensado no vazio. Não, gente, o vazio não é o nada, não. O vazio é, pelo menos, a existência do espaço. Quando eu digo nada, é o nada mesmo. O que é o nada mesmo? Olha, no universo, no fundo, só tem 3 coisas no universo. Que é a matéria que é a mesma coisa que radiação, a mesma coisa que energia, né? Vamos dizer, é matéria, é o tempo e é o espaço. São as únicas 3 coisas que existem no universo. Quando eu digo nada, é onde não tem nem matéria, nem o tempo, nem o espaço. Olha, para vocês entenderem melhor isso, muitos de vocês devem pensar no Big Bang, né? Mais ou menos da seguinte forma. Havia o vazio, quando, de repente, está errado, completamente errado. Onde está o primeiro grande erro? Quando vocês pensaram havia. Quando vocês pensam havia, vocês estão pensando que o tempo já rolava, já tinha o tempo. Não, gente. O tempo começou com o universo. O tempo faz parte do universo, começou com o universo. O erro de vocês continua quando vocês pensam havia o vazio. Não, gente, não tinha vazio nada. Quando vocês pensam vazio, vocês estão pensando que já tinha um espaço. Não, o espaço faz parte do universo. O espaço começou ali. Einstein nos mostrou, dentre outras coisas, que matéria, tempo e espaço são indissociáveis. Não pode haver uma sem haver as outras 2, não pode haver 2 sem haver a terceira, e aí por diante. Agora, eu sei que isso é complicado, mas é porque nós temos um vício, todos nós, eu, vocês, tal, nós nascemos, sei lá por quê, não sei por quê, tendo uma ideia do espaço como sendo aquele espaço plano, aquele espaço que Arquimedes nos falou, aquele espaço onde a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Não é isto. Einstein também nos mostrou. A menor distância entre 2 pontos não é uma reta, é uma curva. E essa curva vai depender da energia do local. A curvatura do espaço vai depender da curvatura do local. Ora, podemos entender... olha, hoje o pessoal questiona que o universo pode ter até 20 dimensões, né? Muito mais acima dessas 3 dimensões, altura, profundidade, largura e tempo, nessas 4 dimensões físicas, muito mais. Tal. A gente não consegue entender essas dimensões superiores, né? Mas o nosso espaço, esse espaço tridimensional, ele pode se fechar sobre ele mesmo, da mesma forma como nós conseguimos entender um espaço bidimensional se fechar sobre ele mesmo. Imaginem uma bola, uma superfície, né? Imaginem uma formiguinha que só se move sobre aquela superfície. Ela, vamos dizer, é um ser bidimensional, se move sobre a superfície. Um mosquitinho, não. Viveria no espaço tridimensional. A formiguinha só se move sobre aquela superfície. A formiguinha resolve um dia, fala o seguinte, vou ficar imortal e vou caminhar sempre na mesma direção até achar o fim do universo, o limite do universo. Ela vai achar? Vai não. Ela vai caminhando, ela vai se ver de volta ao ponto de saída de trás onde esteve. Há um trabalho feito aí recentemente, o pessoal chegou à conclusão que a topologia do universo, não podemos falar junto, a topologia do universo seria de um dodecaedro de faces pentagonais, como se fosse uma bola de futebol, né, com aquelas faces pentagonais.
e chegou à conclusão, se você tentar sair do universo atravessando um desses pentágonos, você vai se ver de volta ao universo por um pentágono oposto. Da mesma forma que esse ser bidimensional, a formiguinha, se tentar sair do universo bidimensional dele, caminhando sempre na mesma direção, vai se ver de volta por trás de onde ela saiu. Mais ou menos é essa a ideia, Leonardo. Professor, teve um aluno, acho Mas que era resumiu uma pergunta bem... com várias perguntas no meio. Mais um quê? Teve um aluno que resumiu bem assim, essa conversa. Ele falou assim, professor, minha mente fez puf agora. Então, acho que todo mundo aqui está saindo extremamente curioso. Ó, agora uma Beleza. outra pergunta, hein? Quais seriam as consequências para a Terra se uma dessas estrelas, como a Próxima Centauro, essa que é a mais próxima daqui, explodisse numa supernova? Olha, como eu falei há pouco, né? Podem existir regiões da galáxia onde tem um maior número de explosão maior dessas estrelas. A estrela, quando ela morre, dentre outras, ela emite radiação nociva à vida, radiação ultravioleta. Então, Próxima Centauro é uma estrelinha tão fraquinha, nós não nos assustamos muito com ela, não. E o que tudo indica, ela ainda tem muito tempo de vida. Uma outra coisa interessante notar é o seguinte, quanto mais maçuda é uma estrela, menor o tempo de vida dela. Por quê? Porque as coisas acontecem mais rapidamente ali. Né? Mas, olhando na direção de Próxima Centauro, nós temos ali próximo à Próxima Centauro, na direção próxima, a Eta Carina, que é uma estrela que realmente nos mete medo. Mete medo, assim, ela pode explodir. Ela já ejetou várias camadas de material dela, sabe? E ela pode, nós não entendemos direito o comportamento dela, muita gente tem estudado, ela pode explodir aí a qualquer momento. Qualquer momento não é hoje nem amanhã, não, gente. É daqui a alguns poucos milhões de anos. E se a explosão dela, como nós pensamos, for, ela pode acabar com a vida aqui no nosso planeta. É uma possibilidade real. Ou seja, que as mortes explosivas de estrelas esterilizem regiões próximas, regiões da galáxia próximas a ela. Pode acontecer isso sim. Excelente, excelente. Ó, mais excelente nada. Real seria não, é excelente, mas ser milhões de anos. A esterilização de grande parte da galáxia você acha excelente? Ô, Leonardo! Daqui a milhões de anos. Então, assim, a próxima pergunta do mesmo nível, assim, que é quais seriam os aspectos para a Terra durante a união da nossa galáxia com a galáxia de Andrômeda? Como que é? Ó, a galáxia de Andrômeda está em rota de colisão com a nossa, né? É isso? Exatamente. Eles querem saber o que pode acontecer com a Terra nessa colisão aí. Pois olha, se não me engano, a colisão entre a grande aproximação entre a Terra, entre a Via Láctea e Andrômeda, vai acontecer depois que o Sol já tiver virado, se transformado numa gigante vermelha, se explodido e esterilizado, acabado com o sistema solar. Então, a Terra não vai existir. Mas não vamos fugir talvez o que a pessoa que fez a pergunta queira saber o seguinte, não a Terra, mas um outro planeta em órbita de uma outra estrela que tem aqui. Olha, dependendo do local exato, essa estrela pode ser atirada fora da galáxia, pode acontecer assim um escambau. Mas pode até acontecer que nada, tem aquela perturbação ali e continua tudo a mesma coisa. O pessoal apenas veria o quê? Aquela coisa maravilhosa no céu noturno, né? Duas, vamos dizer, se for uma colisão, e dependendo de como você estiver vendo essa colisão entre duas galáxias espirais, seriam duas via-lácteas ali, né, no céu e tal. Pode ser uma coisa maravilhosa e não acontecer nada, ou, repetindo, pode jogar aquela estrela para fora da galáxia, pode acontecer o escambau. Professor, agora até o professor Luciano tem uma pergunta. Luciano, se você quiser fazer sua pergunta. Não, ainda entrando nessa polêmica aí, né, o que a gente ouve falar que está mais próximo do colapso aí seria Betelgeuse, né? Pelo menos assim, eu já entrei na torcida, né? Explode Betelgeuse, mas aí fica aquela coisa, né? Será que existe algum risco, né, à vida no planeta se acontecer mesmo esse colapso dessa estrela? Betelgeuse pode acontecer isso. Agora, mais ainda que Betelgeuse,
mais violenta ainda para nós do que Betelgeuse, é Eta Carina. E Eta Carina, principalmente pelo seguinte: Betelgeuse está bem comportada dentro dos padrões de estrelas que nós acreditamos, dos padrões de estrelas que nós temos. Nós estamos entendendo bem, ou relativamente bem, o que acontece com Betelgeuse. Agora, com Eta Carina, não. Eta Carina, nós temos muito desconhecimento que está acontecendo ali com Eta Carina. Isso aí, então, nos permite admitir a possibilidade que ela pode explodir ali a qualquer momento. Repetindo, né, o que é qualquer momento que eu estou falando. Professor, nossa, pelo nosso tempo, assim, apareceram ainda mais perguntas aqui. Eu vou fazer a última. Qualquer coisa, as outras a gente responde por e-mail para o pessoal. E se a gente puder, professor, a gente encaminha. E aí, se o senhor também puder responder, e a gente encaminha para todo mundo aqui presente. Mas aí, uma pergunta que eles fizeram é: os corpos celestes que estão na borda das galáxias são sempre menores que aqueles que são encontrados mais no centro da galáxia? Não, não. Os corpos celestes são basicamente as estrelas, né? Uhum. Não é? Ou seja, os sistemas planetários. Ou seja, a galáxia, os objetos da galáxia são essencialmente as estrelas, além de poeira, matéria escura, né? Mas a distribuição de tamanho das estrelas não é essa de que, quando você chega lá no final, elas vão diminuir o tamanho e serem menores. Não. Não tem nenhuma relação, então, né? Não. Não, excelente. Professor, que aula! Acho que está todo mundo saindo daqui extremamente inspirado. O Google de todo mundo aí deve estar bombando de pergunta, então muita coisa para a gente conhecer. Legal, legal. E eu acho que é uma forma incrível da gente poder encerrar essa nossa jornada aqui com chave de ouro, porque assim, mostrando que ainda tem muita coisa que a gente tem que descobrir sobre essa área de astronomia, sobre essa área espacial, e que a gente consiga, que todos esses participantes aqui possam ser os futuros talentos que vão estar engajados em responder essas grandes perguntas que a gente tem aqui, né, professor? Ô, Leonardo, como eu falei há pouco, nós somos crianças de berço. Tem várias formas de nós imaginarmos isso. Uma forma é através do nosso conhecimento, né? Nós estamos nos primórdios do nosso conhecimento. Nós sabemos aí do universo tanto quanto uma criança aí de berço sabe da vida, sabe aí do nosso planeta e tal. Temos muito ainda que descobrir, se tivermos tempo para isso. Para isso, nós temos que cuidar bem do nosso planeta, porque senão pode ser que a humanidade não dure o suficiente para a gente saber aí 10% do que a gente gostaria de saber, né? Excelente, excelente. E é por isso que essa nossa jornada chama a grande jornada Astronomia e Ciências Naturais para Curiosos, para a gente incentivar uma nova geração de cientistas que vão estar comprometidos com esse nosso planeta e além. Então, professor Renato, muito obrigado. Foi uma honra poder te escutar e ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Foi uma honra, um grande prazer falar para vocês. Muito obrigado pelo convite, hein?